Hoje, quinta-feira, dia 19 de dezembro. Chegou o último dia da Fazenda, né? Faltam apenas 4 horas pro fim da Fazenda, gente. Falta muito pouco para acabar a Fazenda, tá? Falta muito pouco pra gente saber quem vai ser o campeão, né? Não que a gente não saiba. A gente sabe que é o Sasha que vai ganhar, né? Mas pelo menos vai ser oficializado lá o verdadeiro campeão aí. E vamos também ver o fim de algumas coisas que eu tenho visto na internet, pelo menos nesses últimos momentos, que é justamente vários influenciadores ali dizendo que o Sidney tá no desespero, que o Sidney isso, que o Sidney aquilo. Gente, já chega. Tá chato. Se vocês reclamaram boa parte da temporada que o Sidney tá chato, a mesma coisa eu reclamo de vocês, influenciadores aí grandes que estão falando. Vocês também estão chatos falando do Sidney toda hora, que o Sidney tá desesperado, que o Sidney isso, que o Sidney aquilo. Gente, tá chato. Tá chato. Tá? Só pra deixar claro aí, deixa eu mostrar pra vocês como é que tá os últimos momentos aí da Fazenda, tá? Eles estão dormindo, tá? Acordaram agora, tá? Porque a produção mandou com que eles arrumassem as malas pela última vez. Deixa eu mostrar aqui a imagem pra vocês verem. A produção mandou arrumar as malas aí deles pela última vez. Mandou com que eles arrumassem as coisas aí pela última... Rapidinho, deixa eu trocar a fonte aqui, porque o negócio aqui não tá aparecendo. Vamos trocar aqui, agora tá. Ó, eles estão ali agora lá no closet, tá? E aí foram trocar as pilhas dos microfones e vão pegar as malas, arrumar as malas deles pela última vez. Porque depois de hoje, né, acabou, ninguém volta mais, ninguém mais vai voltar, ninguém mais vai ser eliminado, não tem mais essa. Acabou o final do programa, né? Mas o que eu tenho visto aí é uma série de influenciadores falando que o Sidney isso, que o Sidney aquilo, que o Sidney tá desesperado. Gente, eu acho que até o Sidney sabe que ele não vai ganhar essa Fazenda. Todo mundo sabe que quem vai vencer essa Fazenda aí é o Sasha. Inclusive, o próprio Sasha tem certeza disso. Depois, inclusive, do que aconteceu na festa ali, todos têm certeza que ele vai ganhar. Vocês acham que se o Sidney não soubesse que o Sasha ia ganhar, ele não faria esse discurso? Não é possível que o público vai dar o prêmio para essa pessoa? É porque ele sabe que o Sasha vai ganhar. Para mim, o que interessa não é nem o primeiro lugar, é saber quem que vai pegar o segundo. Se vai ser o Yuri, se vai ser o Sidney, se vai ser o Gui. Eu, sinceramente, vou achar interessante o Sidney pegar o segundo lugar. Já falei pra vocês porque que eu acho interessante. Acho que a soberba do Yuri em achar que tá tudo ganho pra ele vai ser ruim, inclusive pra ele mesmo, tá? Acho que ele vai se dar muito mal se ele tá achando que as coisas vão ser assim. Por isso que pra mim seria interessante ver nesse último momento de Fazenda o Sidney acabar vencendo. O Sidney acabar vencendo não, desculpa, o Sidney acabar pegando o segundo lugar. Para ele seria até uma vitória. Ele pega o segundo lugar aí da Fazenda e aí desbanca o Yuri, que passou boa parte sendo só o advogado do Sasha, mas nunca foi o protagonista do próprio jogo. Aí para vocês verem, tá? A produção mandou eles arrumarem as malas pela última vez. E a produção já está entregando as malas aí para eles arrumarem lá no quarto e começarem o processo de despedida da casa. Daqui a pouco todos eles estarão aqui fora. Olha só, últimos momentos da Fazenda aí. Para vocês verem que tudo aí tá acabando, né, gente? O final da Fazenda tá rolando, tá? Aí os últimos momentos de cada um, os últimos momentos aí. E todos arrumando as suas malas, todos arrumando as suas coisas, todos colocando os seus últimos momentos aí. Pronto. E tem gente dizendo aí que não queria ir embora. Gente, se eu tivesse no meio dessa situação aí da Fazenda, a coisa que eu mais queria era justamente ir embora, tá? Porque hoje, o que foi que aconteceu na Fazenda? Eles passaram o dia todo em silêncio, praticamente. Quem estava assistindo no Play Plus ali não ouviu absolutamente nenhuma conversa interessante.
Porque não teve nada de interessante, não teve nenhuma conversa, não rolou nada ali. Eles não conversaram, não falaram, não interagiram, tá? Depois daquele negócio lá do Yuri falar do Sidney, que o Sidney tava falando mal do Sasha, aquele negócio todo ali de ontem à noite, eles não falaram mais nada. Eles ficaram aí o dia inteiro sem falar absolutamente nada. Tá? Nada. O Sidney não conversou com eles, nem eles conversaram com o Sidney, deixaram o Sidney isolado. Sidney também procurou ficar na dele, Sidney também procurou ficar no espaço dele, cada um deles procurou ficar no espaço deles, tá? O Gui acabou ficando lá. Ele teve um pequeno problema com o Sasha hoje por causa dos ovos, brigaram porque o Gui usou acho que 3 ovos para fazer uma crepioca, aí o Sasha não gostou, e aí tiveram uma pequena discussão e tal, enfim. E vou contar para vocês tudo isso. Mas antes, vamos dar uma olhadinha nos números, né, que vocês gostam, quando a gente mostra aí os números para vocês, tá? Vamos lá dar uma olhadinha nesses números. Deixa eu só trocar a fonte aqui, pra gente ver como é que estamos nesses números. Olha só aí os números na tela. Vamos dar uma olhadinha pra gente saber como as coisas estão, tá? Deixa eu consertar aqui, né? Porque senão vocês não vão ver. Quem vai vencer a Fazenda, né? Todo mundo já sabe, né? Tá na cara, né? O Sasha. Tá, ele deu uma aumentada, né? Ele começou com 50 a 61, deu uma caída, depois deu uma subida. Ele está com 51,99 e 52%. Sidney começou com 21,44, depois aumentou para 25, deu uma queda para 23, 22, 21 e agora está com 20,78. Yuri começou com 13,57 e agora passou para 12, depois subiu para 13 e se mantém agora em 14. Já o Gui começou com 14,38, caiu para 11, subiu para 12, depois para 13, para 14, se manteve em 14, caiu para 12 de novo, depois subiu para 13 e agora caiu para 12 de novo. Por esses dados aqui do Votalhada, o pódio final vai ser Sasha em primeiro lugar, Sidney em segundo, Yuri em terceiro e Gui em quarto lugar, tá? Pelo que o Votalhada tá colocando aqui, tá? A grande mudança está sendo justamente em algumas enquetes aqui que eles estão colocando. O Sidney está sendo bem resiliente na maioria das enquetes, tá? Na maioria delas, o Sidney está se segurando e sendo bem resiliente. Mas as mudanças maiores mesmo estão sendo justamente nas redes sociais. A briga nas redes sociais está acontecendo entre o Yuri e o Gui pelo terceiro lugar. Parece que nas redes sociais já se está consolidado a imagem de que o Sidney será o vice. Então, estão tentando ali emplacar o Gui no terceiro lugar. Já algumas redes tentam colocar o Yuri no terceiro lugar. Só que na média o Gui acaba pegando aí o terceiro lugar nas redes sociais e no YouTube também. Eu vou mostrar como é que tá aqui no Faropop para vocês terem noção de como é que estão as coisas aqui, tá? Acredito que esteja bem parecido com o que eu tô vendo aqui na média geral. Mas no geralzão de tudo, dos sites, do X, do YouTube e de outras redes sociais, o Sasha vem em primeiro, o Sidney em segundo, o Yuri em terceiro e o Gui em quarto. Mas pode ser que isso se altere, tá? Pode ser que o Gui acabe pegando o terceiro lugar e o Yuri caia para quarto. Não se esqueçam que num programa ao vivo isso pode ser possível de ser alterado. E vou deixar também claro outra coisa para vocês. Não se esqueçam que o Sidney também tem um público dele. Não se esqueçam que o Sidney tem lá, igual como o André Gonçalves, que todo mundo subestimou. Ele também tem seu público ali de muitos anos de sua carreira na televisão. Isso aí precisa ser levado em consideração.
Vai ser assim no resultado final? Não sei, não sou dono da verdade. Vamos descobrir isso daqui a pouco. Mas eu, pessoalmente, aposto que vai ser este o pódio. Sasha em primeiro, Sidney em segundo, o Gui ou o Yuri em terceiro, e aí o quarto lugar vai acabar pegando um deles ali também. E aí vai ser até bom para calar um pouquinho o que eles próprios disseram, que eles tinham certeza, cravaram com a certeza mais absoluta de que o Sidney pegaria o quarto lugar. Porque eles disseram com a certeza mais do que absoluta que a galera do Zé Love não teria força. Vamos ver se é isso mesmo que vai acontecer, né? Deixa eu mostrar aqui o Faropop para vocês verem como é que estão os números aqui no canal. Vamos dar uma olhadinha aqui no Faropop, olha só. Aqui no Faropop, vocês estão me dizendo algo semelhante, igual aos demais canais do YouTube. Sasha em primeiro lugar com 55%, Sidney em segundo lugar com 29%, Gui em terceiro lugar com 10% e Yuri em quarto lugar com 7%. Eu acho que tem essa possibilidade aí de acontecer, tá? Os três em primeiro lugar e o Yuri no quarto. Olha, vai ser interessante se a Galisteu anunciar isso aí hoje. Vai ser interessante a Galisteu anunciar que o Yuri ou o Gui ficaram no quarto lugar. Vai ser interessante. Mas a gente vai descobrir isso daqui a pouco no programa ao vivo, né? Daqui a pouco a gente vai saber. Deixa eu comentar aí com vocês, gente, os últimos momentos do dia na Fazenda. Porque no final não aconteceu coisas lá tão relevantes assim. Mas, enfim, né? Foi só mesmo o trivial do trivial mesmo, não rolou grandes coisas nesse resumo de hoje aí da Fazenda. E ali, né, depois do que aconteceu ontem à noite, daquela conversa lá que o Yuri teve com o Sidney, aí aquela coisa que ele levou lá pro Sasha, ai, que eu vou contar tudo pro Sasha, ai, que o Sasha isso, que o Sasha aquilo, e o Sidney isso, o Sidney aquilo, né, eu te contei nesses vídeos aí no card. Eles mesmos isolaram o Sidney, não se falaram e não conversaram com o Sidney hoje ao longo do dia, tá? Não falaram com ele. Então, isso também acaba sendo um fator que contribui até para ser favorável ao Sidney ali, tá? Aí depois, o Sasha foi um dos primeiros a acordar hoje, foi tomar o café da manhã dele. Aí depois o Yuri acordou e começaram a falar ali sobre como vai ser os prêmios da temporada e as oportunidades que eles tiveram aí de ganhar prêmios ao longo do programa. O Sasha aí especulou quais são os valores dos prêmios para o segundo e o terceiro colocado. E aí ele falou, e esse prêmio do segundo e do terceiro? Aí ele disse que acha que vai ser de 200 e 100 mil reais, ou 150 mil e 100 mil, ou 150 mil e 75 mil reais. Gente, eu vou ser sincero para vocês, tá? A Record oficialmente não informou se haverá uma premiação para o segundo ou terceiro lugar, tá? Oficialmente a Record não informou, tá? Ano passado eles informaram isso, tá? Ano passado eu lembro que eles informaram que o primeiro lugar ganharia R$1,5 milhão mais um carro BYD avaliado em 150 mil, tá? Que foi o que a Jaqueline ganhou. E a Jaqueline levou 8 meses para receber o carro. Ela recebeu o carro em setembro agora, desse ano, tá? E aí o segundo lugar foi o André Gonçalves. O André Gonçalves levou, se eu não me engano, R$100 mil, com mais outros 100 mil que ele tinha ganhado numa dinâmica lá do programa. Ele já ficou com 200 mil e os 80 de cachê dele, 280 mil de prêmio no segundo lugar. Aí o terceiro lugar foi 50 mil da Márcia Fu, que ela ganhou 50 mil. E aí, se eu não me engano, ela também ganhou algumas outras coisas que somaram R$100 mil para ela lá. E aí, no meio disso tudo, eles combinaram, né? A Jaqueline combinou de que quem ganhasse o primeiro lugar daria 50 mil para o quarto lugar, que foi o WL. Inclusive, o WL cobrou isso dela e ela não queria pagar, mas depois ela fez o Pix de 50 mil para ele e passou lá o quarto lugar para ele. Ano passado, a Record, de fato, anunciou que teria premiações para o segundo e para o terceiro lugar.
Este ano eu não lembro, tá? Eu vou ser sincero para vocês. Eu não lembro se haverá premiação em dinheiro para o segundo ou terceiro lugar, tá? Eu não lembro. Eu sei que nas outras fazendas, normalmente o primeiro lugar ganha o prêmio em dinheiro, que era 1,5 milhão. O segundo lugar ganhava o carro avaliado em 150 mil reais. O terceiro lugar não ganhava nada. Só o cachezinho ali. E o quarto lugar a mesma coisa. Só o cachezinho ali e nada. Tá? Do que eu lembro das fazendas anteriores, das temporadas anteriores, foi isso, tá? Só para deixar bastante claro para vocês, tá? Não tô afirmando se vai ser isso ou não. Até porque eu não lembro mesmo, tá? Posso estar com falha na minha memória, mas eu lembro que o Carelli não falou sobre valores de premiação. A única coisa que ele falou foi que o primeiro lugar seria de 2 milhões de reais. E aí o resto, ele não disse que o segundo seria 100 ou 200 mil reais. Então a gente realmente não sabe, tá? Acredito eu que, como ele não falou esses valores, vai valer aquilo que foi nas outras temporadas. Então, o segundo lugar deve ganhar o carro de 150 mil e o terceiro lugar vai ficar só com cachê mesmo. Acredito que vai ser isso, tá bom? Aí depois o Yuri falou ali das várias oportunidades que eles tiveram de ganhar prêmios ao longo do programa, que teve prêmios ali de patrocinador, das dinâmicas do Rodrigo Faro e tal, e que eles vão somar esse dinheiro a tudo que eles ganharam, então, que eles tiveram muitos prêmios ao longo da temporada. E aí o Sasha afirmou que ainda vai ter muito mais prêmios, incluindo outro carro, então que vai ser muita coisa. Carelli não anunciou esse ano, tá? Ano passado ele anunciou, ano passado isto foi anunciado e foi dito ao público, tá? Por isso que eu falei para vocês que ontem eu achava que a dinâmica que eles iam fazer lá quando foram chamados para o deck era para ver o carro que seria entregue ao vencedor. Porque o Carelli anunciou ali que o vencedor levaria um carro junto. Mas este ano isto não foi anunciado. Então acredito eu que o vencedor vai levar apenas os 2 milhões de reais, tá? Lembrando também, tá? Só para deixar bastante claro, que a Record desconta o imposto de renda. Então, 2 milhões de reais que ele vai ganhar, ótimo, vai ganhar 2 milhões de reais. Desconte 27,5% de imposto de renda, 275 mil reais aí. Então, o prêmio que ele vai levar de fato é 1,8 milhão de reais, tá? Você ainda vai ter que descontar 1,8, 1,7, alguma coisa assim, porque você tem que descontar aí 275 mil reais de imposto de renda. A Record não é como a Globo, que já paga o prêmio líquido já descontado de imposto de renda. Eles vão te pagar o prêmio no bruto e ainda vão descontar o imposto de renda de você, né? Deixa eles descobrirem, né? Deixa eles descobrirem na prática, né? Porque não adianta contar que eles não vão acreditar. Aí depois, o Sasha falou ali que o Yuri ganhou vários e vários assinantes no privacy dele. E disse que para ele que não era para ele fechar o privacy dele agora, né? Porque o Yuri disse que ele tá pensando em fechar o privacy dele e tal, porque tava pensando em mudar de área. E aí o Sasha falou, tu deve ter ganhado muito assinante no privacy, pra tu tá em primeiro lugar, tu deve ter ganhado muito dinheiro, né? E aí o Yuri disse, tomara, né, que ele queria isso. E aí o Sasha disse que quantos assinantes ele tinha antes. Aí ele disse que tinha uns 1.200 assinantes. E aí o Sasha até falou, para você ser o mais assinado, você deve estar agora com uns mais de 10 mil, com certeza. E aí o Yuri falou que se ele ganhasse o programa, ele ia fechar o site. Mas o Sasha disse para ele manter o site funcionando, manter lá o perfil dele no privacy e aproveitar a oportunidade de ganhar mais dinheiro ainda e só fechar quando ele já tiver uma certa tranquilidade financeira. Disse o Yuri, tomara a Deus, mas se eu ganhar aqui eu vou fechar. E o Sasha falou, agora, não vai fazer isso não.
E aí ele falou, eu vou ficar um mesinho só, eu não quero mais não. Aí o Sasha, tá maluco? Agora é hora de tu fazer milhões. E é verdade, tá? Não sair. Se o Yuri for burro, ele vai perder muito dinheiro, porque agora é a hora dele fazer dinheiro. Porque daqui a 6 meses, presta atenção, a Fazenda não é igual ao BBB. O BBB, ele te dá a possibilidade de você ter um pós maravilhoso, porque são 4, 5 meses ali das pessoas olhando, falando de você o tempo todo. Na Fazenda você não tem pós. A Fazenda, só quem tem pós é quem sai primeiro. Os primeiros eliminados têm pós, os últimos não têm. Qual vai ser o pós aí que o Sasha vai ter? 25 dias? Porque daqui a 25 dias começa o BBB. Vai ter 25 dias aí de pós. E aí vai sumir, porque ninguém mais vai falar do Sasha. Ninguém mais vai falar do que o Sasha fez. Ninguém mais vai falar das coisas que ele fez na Fazenda. Ninguém mais vai falar da trajetória dele. Ninguém mais vai falar do Yuri e tal. O momento de ganhar dinheiro é agora. Passou esses 25 dias aí, não tem mais nada o que fazer. Passou isso aí, ninguém se interessa, ninguém quer saber mais, porque o povo vai estar olhando para o BBB. E aí o Sasha sugeriu que ele mantenha o site funcionando até o nascimento do filho dele, garantindo uma estabilidade financeira, que ele invista esse dinheiro. E aí ele disse ali para ter justamente essa estabilidade. Aí ele falou que por isso que ele queria fechar, mas que ele ia ter que deixar algum tempo até a mulher dele engravidar. E aí o Sasha falou, mas faz pelo menos os teus milhões aí para você segurar o resto da vida. Yuri, se tu não aprender agora a fazer o dinheiro que tu precisa nesse momento, eu vou ser sincero com você. Você vai perder porque o pós da Fazenda costuma ser muito ruim, tá? Muito ruim mesmo. Só quem tem pós é quem sai muito antes na Fazenda. Quem sai, os últimos eliminados, não tem pós. Os últimos eliminados já são engolidos aí pelo BBB e aí ficam para trás. Aí depois o Sidney desceu ali, foi olhar os últimos momentos da casa, dos animais, ali na área dos animais, se despediu ali, visitou a área dos animais, foi lá, conversou com o Espantalho, relembrou as memórias que ele criou ao longo da temporada ali, conversou como se os animais estivessem ali, né? Até falou, seu bezerro, dona vaca, hoje tudo acabou, é o último dia. Aí dizia, ele corria, dava cabeçada, dormia, mamava, olha as mini cabras ficavam ali, eu vou ficar com saudades dessas manhãs. Mas você sempre pode revê-las, né, Sidney? Tá lá no Play Plus. Você sempre pode revê-las. Aí depois ele foi lá no espantalho da horta, pegou lá o chapéu, botou na cabeça, ficou pedindo voto e disse assim, seu espantalho, eu não fui fazendeiro, então eu posso ser o espantalho. Eu vou devolver o chapéu do senhor, porque ele é docinho, só não esquece de votar em mim lá no R7. Aí ele fez lá umas brincadeiras, enfim. Aí depois ele foi lá para a casinha da árvore, ficou fazendo umas cenas ali, rindo da situação. Disse ali que estava grato por tudo que ele viveu ali na fazenda, os planos, os sonhos que ele teve ali. E até falou, casinha da árvore, muito obrigado, tanta coisa que a gente viveu, tantas conversas, desabafos, planos e sonhos. Hoje é o grande veredito, F16, obrigado por tudo. Aí ele falou pro filho dele que ele queria chegar com uma grande notícia para dar. Aí depois ele falou da relação que ele teve com o Sasha, disse que os dois tiveram muitas desavenças, que o Sasha foi rude, desrespeitoso com ele em vários momentos, aquela coisa de sempre que os dois sempre tiveram aí ao longo da temporada. Disse o Sidney, eu não tô maluco, eu sei muito bem o que eu vivi aqui, vários erros, de verdade, ele também teve comigo, ele foi mal educado, foi rude, foi hostil, foi desrespeituoso. E aí ele também falou que o Sasha fugia dos embates, que o Sasha provocava os outros e que era hipócrita. Enfim, aquela mesma coisa de sempre, que o Sidney sempre reclamou do Sasha. Aí ele disse que o Sasha era que provocava os outros para instalar uma bagunça, para ele poder falar que estava sendo vítima.
e que ninguém deixava ele falar e tal. E aí ele mesmo falou que foram essas as atitudes do Sasha que distanciou os dois e que por causa disso os dois nunca puderam ou nunca tiveram como caminhar juntos. Disse o Sidney. Ele sempre foi arrogante comigo, sempre foi prepotente, me chamou de ridículo. Nunca poderíamos ter caminhado em lados iguais. Bom, pelo menos, né, você já sabe disso, né, Sidney? Você já constatou isso aí. Enfim, gente, foi só isso aí, tá? Foi só. Aí depois o Gui foi dormir, aí o Sasha foi fazer uma brincadeira com ele, aí ele falou ali, o Sasha tentou acordar o Gui, aí o Gui disse que não queria acordar, aí o Sasha disse que tava com sono só de ver o Gui dormindo, e aí o Sasha até falou que tava na hora ali deles fazerem publi de travesseiro e colchão do tanto que eles dormiam ali dentro. Aí depois o Yuri foi fazer a mesma coisa do Sidney, se despedir da casa, fazer os agradecimentos, orações, essas coisas. Sidney foi fazer ali o almoço dele. E aí depois não conversou com o Yuri e tal, os dois ficaram cada um num lado, como vocês viram ali, o Yuri sentado no sofá, o Sidney preparando comida ali, o Sidney só comentou com o Yuri que o dia estava demorando demais a passar. Último dia, né, gente? Sempre demora. Até porque todos estão ansiosos para o último momento. Aí depois disso aí, o Sidney foi lá de novo, profurou, usou o ofurô pela última vez. E aí, fez o mesmo agradecimento, olhou a paisagem pela última vez, caiu na piscina. Aí o Gui preparou lá a tal da crepioca que ele sempre faz. Só que ele usou 3 ovos e só tinham 4 ovos na casa. E isso irritou Sasha. E aí o Sasha reclamou que o Gui usou 3 ovos para fazer uma crepioca, deixando apenas um ovo para todos os demais. Disse o Sasha, caraca, mano, nem no último dia o maluco pensa na galera. Nem no último dia. Aí o Yuri disse que o Sidney só tinha comido um ovo, o que piorou mais a situação. Disse o Yuri, eu acho que o Sidney tinha comido um ovo também. Gente, aí já enfiaram o Sidney no meio, tentaram culpar o Sidney ali. Aí depois os dois acabaram ali se chateando. Os dois acabaram ficando ali. Aí depois teve outro momento ali que o Sasha foi dormir. O Yuri pediu pro Gui passar protetor solar nas costas dele. Aí o Sasha fez uma piada ali com os dois. E disse assim, ó, só assim para você acordar o Gui mesmo, para ele passar a mão nesse corpo musculoso. Só assim que ele acorda, né? O Sasha já deixou ali bem claro, inclusive, as intenções ali dessa piada. De qualquer forma, o Gui parece que não gostou muito, né? Porque ele ficou chateado com o que o Sasha reclamou dele lá da crepioca. Aí ele foi lá pra casa da árvore sozinho, ficou horas, tá? Hoje à tarde na casa da árvore, horas. Aí quando eles foram preparar o almoço deles, de novo o Yuri e o Sasha continuaram falando ali do Sidney, e aí falaram que eles preferiam que o Juninho tivesse ali, porque o Juninho teria feito o dia deles melhor e tal. E aí comentaram que o Sidney se comporta de uma maneira diferente quando ele tá sozinho e quando ele está em grupo. Todo mundo se comporta de maneiras diferentes quando estamos sozinhos ou quando estamos acompanhados. Todos. Não é só o Sidney. Todos. Vocês se comportam de uma maneira diferente também, tá? Eles não se percebem dessa maneira porque, afinal, eles nunca ficaram sozinhos. Você nunca viu eles sozinhos num contexto de solidão. Diferente do que quando está no Sidney. O Sidney está num contexto de solidão, não tem amigos, não tem com quem conversar, pessoas com quem ele se identifique. Agora, os 3 ali se identificam, então os 3 sempre vão se comportar da mesma maneira. Mas todos nós nos comportamos diferentes quando a gente está
com pessoas e quando nós estamos sozinhos. Parece assim que eles nunca conseguem jogar neles mesmos esses exemplos. E aí o Yuri disse que ele não estava incomodado de fato com o Sidney ali, mas é que o Sidney fica falando coisas e tal. E aí o Sasha disse, quando ele tá sozinho ele fica na dele, mas quando ele tá em grupo ele cresce, quando ele fica sozinho ele fica calado, fica muito na dele. E aí ele falou que quando o Sidney tá em grupo ele se transforma, fica vermelho, e ele solta, ele fala, ri, solta piada. E todo mundo é assim. Todos nós funcionamos desta maneira, tá? E aí, o Yuri falou que mesmo assim o Sidney é o menos pior do grupo adversário, que ele é pouco menos pior, mas que eles preferiam que o Juninho tivesse ficado lá. Só que o Juninho não fez muita coisa para merecer estar ali. Disse o Sasha, o menos pior era o Juninho na visão do Sasha. E aí o Yuri disse, e concorda, né? Você percebe que o Yuri tá todo o tempo querendo concordar, ele nunca discorda. Ele nunca fala assim pro Sasha, não, Sasha, eu discordo. Eu não acho que seja isso, eu não acho que seja aquilo. Não, ele tá sempre todo o tempo querendo puxar um saco. Eu acho que isso é o que vai acabar fazendo ele quebrar a cara hoje. Pode até, como eu falei pra vocês, pode até ser que o Sidney não pegue um segundo lugar, o Sidney até caia para quarto lugar. Mas eu acho que o Yuri não vai ser o segundo. Porque o Yuri passou a temporada inteira batendo no peito. É aquilo que o Albert falou. Parece que ele se conformou em querer ser o segundo lugar, que ele nunca lutou para ser o primeiro. E agora parece que nem o segundo ele vai levar. E aí isso vai ser meio complicado para ele, né? Ele vai levar um baque muito grande em descobrir que ele poderia ter sido um protagonista. E não foi, ele preferiu ficar em função do Sasha. Aí o próprio Yuri fala que se o Juninho tivesse ali, teria sido muito melhor e tal. E aí, só que o Yuri falou que a falta de participação do Juninho, que o Juninho não fez nenhum apontamento, nenhum discurso sério, e que o público não viu, assim, merecimento nele de mantê-lo no jogo e tal, por causa disso. E aí eles fizeram várias críticas ao comportamento do Sidney, se o Sidney merecia ou não merecia estar na final. Aí depois começaram a falar da Luana, que a Luana merecia estar ali com eles, porque o clima seria outro. Aí falaram que o Sidney é sem graça, que o Sidney não tem carisma, que o cara fica ali conversando com ele mesmo, que o cara não ri, que o cara não é engraçado. Gente, assim, sabe por que a Luana não tá aí? Porque vocês foram burros. Esse é o grande. Vocês foram burros. Se vocês ali tivessem combinado de vocês próprios perderem aquela prova ali do Lampião, a última, vocês, os 4, estariam na baia. E aí o pessoal ali do grupão teria que votar em si mesmo. Eles estariam naquela roça e não vocês. O poder ia justamente colocar 2 de vocês lá. E aí vocês teriam chance de escapar da roça. Mas não, vocês preferiram, né, fazer todo um jogo ali em cima da flor, vocês se deram mal. Pois é. O negócio é bem chato, né? Vocês também não foram tão estratégicos assim. Vocês foram bem estratégicos a temporada toda. Mas no momento que vocês precisavam ser mais estratégicos, vocês não foram. E aí, como é que faz? Vocês tinham que ser estratégicos ali. A Luana jogou isso na cara de vocês, inclusive. Se vocês tivessem combinado de ter perdido a última prova e os 4 caírem na última baia do programa, os 4 teriam, de uma certa forma, ali, estado juntos nesse momento. A burrice foi de vocês. Vocês mesmos também. Não adianta vocês quererem colocar a culpa nos outros. A culpa também é de vocês. E aí o Yuri diz que o comportamento do Sidney é forçado e que parece que ele mantém uma postura rígida, assim, ele sei e tal. Ah, gente, é chato, é todo tempo um reclamando do outro ali. Se vocês acham que o Sidney é chato ficar reclamando do Sasha, o Yuri é chato reclamando do Sidney pro Sasha toda hora também. É chato, gente, é chato.
E aí o Yuri disse que é muito chato ter que conviver com alguém que jogou contra eles e que continua falando mal. Mas é do jogo, vocês são obrigados a isso e tal. Aí eles disseram aí, o Sasha disse que pelo menos eles conseguiram eliminar o pior da galera. E falou, imagina se tivesse ali o Zelov, a Gisele, o Fernando, a Babi. Era pra ser um deles, inclusive, né? Era pro Zelov estar na final. A gente imaginava que o Zelov fosse pra final, se ele não tivesse pesado tanto a mão. Enfim, gente, foi só isso aí, né? Foi chato demais. Aí depois o Sasha disse que mesmo assim o Sidney não incomoda tanto ele, porque o Sidney pelo menos finge que é gente boa e fica na dele, não fica querendo ali tentar puxar papo, não fica querendo tentar se aproximar deles. Acho que eles, assim, eles se fecharam tanto nesse círculo deles, que eles também não observam que não adianta agora, e soa a falsidade de ambos os lados, seja do lado do Sidney, seja do lado deles, tentar uma aproximação agora. É falsidade, é mesmo aquela coisa de tentar forçar uma amizade que nunca existiu na temporada. Quem foi amigo aí foram os três. Os três são amigos, o Sidney nunca foi amigo deles. O Sidney ali só conviveu com eles porque foi obrigado pelo jogo e pelas circunstâncias. Foi só isso, tá? Mas o Sidney não foi amigo deles. E aí forçar uma amizade agora, forçar uma coisa agora, nesses últimos dias, pra quê? Você vai perder nos últimos momentos a essência do jogo? Tá bom, não vai rolar. Nesse momento aí, tá, que eu tô mostrando pra vocês, eles estão arrumando a mala deles e estão escolhendo aí o look que eles vão vestir na grande final, tá? O Sasha escolhendo aí o look que ele vai usar hoje na grande final. E o Gui, ele já tinha confessado que ele não tinha levado nenhum look pra usar na grande final, que ele nem imaginava que fosse pra grande final. Então ele não levou roupa, basicamente, tá? E aí eles estão vendo o look que eles vão usar. Só isso, gente. Hoje o dia foi só isso aí na Fazenda, gente. Não teve muita coisa, tá? Foi chato de acompanhar, é chato. A galera, eu vi que muitos influenciadores ficaram falando que Sidney isso, Sidney aquilo. Mas muita gente esquece de falar que o Yuri é chato também ficar falando do Sidney toda hora. Se vocês acham que é chato ficar falando, ai, que o Sidney só sabe falar do Sasha, é chato também ficar falando o Yuri só sabe falar do Sidney, tá? É chato também. Tanto é chato, tanto que eles mesmos não gostam um do outro, é chato a convivência, eles sabem disso. Olha como é que tá a própria preparação deles ali, olha só. Olha aí, ó. O Sidney foi se arrumar sozinho lá fora. Porque até pra eles tá complicado. Até pra eles a convivência ali, eles sabem, até o Sidney sabe. Eles sabem que não dá pra forçar a amizade, até eles sabem que não dá pra forçar nada. Então cada um ali tá fazendo o seu, cada um tá cuidando do seu, cada um tá cuidando e resolvendo as suas coisas. É só isso, gente, só. Só. É o que tá acontecendo aí na Fazenda. Enfim. O Yuri vai cortar, vai dar um ajuste aí no cabelo do Sidney, que o Sidney pediu. E vão só arrumar aí os últimos momentos da casa, enfim. Pensem no lado positivo. Pelo menos a gente não vai mais ter que ver e ouvir falar de Sasha, Sidney. E não vai mais precisar falar, ou ninguém vai mais ter que ouvir falar um do outro. Pelo menos porque daqui a 25 dias começa o BBB e a gente vai falar do BBB o tempo todo, né? Enfim, estão se preparando para os últimos momentos aí da Fazenda. Agora sim, eu faço uma avaliação assim com vocês sobre o que eu acho que vai rolar hoje à noite. Sobre o Sidney, acho que o Sidney vai acabar pegando o segundo lugar. Tem certeza? Não, ninguém tem certeza de nada. Mas acho que ele vai pegar. Tem muita gente subestimando a força dele. Tem muita gente achando que ele é velho, ultrapassado e tal. Esquecendo que ele tem praticamente a mesma idade do Sasha. E esquecendo que ele também tem uma carreira de 20 e poucos anos na televisão, tanto quanto o Sasha. Então, assim, os dois têm basicamente o mesmo espaço.
Sem esquecer também que o próprio Sidney ainda tem muito mais trabalhos na televisão, porque ele passou pela Globo por muito mais anos do que o próprio Sacha. Se eu não me engano, o Sacha, ele fez poucos trabalhos na Globo. O Sidney não. O Sidney fez muito mais trabalhos na Globo do que o Sacha. Então o Sidney teve acesso a um público muito maior e a uma exposição muito maior do que o Sacha. Então não subestimem o cara. Não subestimem ele a ponto de achar que esse público que o acompanhou desses anos todos não seria capaz de aparecer agora e votar nele. Ano passado fizeram isso com o André Gonçalves e quebraram a cara. Então cuidado com isso aí também. Tá? Tem todo esse negócio aí por trás. Fora isso, outra coisa que vocês precisam levar em consideração é dividir votos, como muita gente tem dividido, também favorece aí o próprio Sidney, também favorece com que ele cresça. Porque a divisão de votos acaba fazendo com que o favorito, a pessoa que você está ali querendo favorecer, ela perca. Porque você está dividindo votos, você está dividindo o foco, você está dividindo a atenção. E quando você divide, o outro vai e cresce, toma e ocupa o espaço. Vamos ver, vamos descobrir, vamos ver isso tudo na prática hoje à noite. Posso estar errado? Posso. Eu não sou dono da verdade. Mas vamos descobrir isso daqui a pouco, né, gente? Enfim, chegamos no último dia, estamos a poucas horas da grande final da Fazenda, né? Fazenda complicada essa, Fazenda que poderia ter sido melhor se o Carelli tivesse selecionado um elenco melhor. Grande problema do Carelli foi não ter selecionado um elenco melhor, foi ter escolhido um elenco ali que quis causar divisão e criar uma rivalidade logo no começo, nos primeiros dias. E a partir daí a casa se dividiu, sem haver necessidade disso. E não deixou nem que se criasse uma oportunidade de socialização. Eu vou até lembrar para vocês que esse negócio de grupos aí, grupão, grupinho e tal, isso surgiu exatamente no primeiro dia, horas depois que todos tinham acabado de entrar na casa. Sabe por quê? Acho que foi a Larissa que perguntou ali em quem eles tinham que votar, porque na terça-feira já ia ter uma roça. Bem se vê que a Larissa sequer assistiu a Fazenda antes, né? Não tem roça na primeira semana. Só tem roça na segunda. Bem se vê que a Larissa nunca assistiu a Fazenda, né? Ela causou toda uma série de coisas ali na Fazenda que levou a toda essa confusão que vocês viram no ar. Enfim, o elenco foi muito mal escalado. Eu espero que o Carelli selecione muito, mas muito... pense muito melhor no elenco da Fazenda 17. Mas vamos ver para onde as coisas vão, né, gente? Daqui a pouco a gente está de volta para acompanhar aí a grande final da Fazenda 16. A gente já sabe que o Sacha vai ganhar. Mas quem vai levar o segundo lugar? E o terceiro? Daqui a pouco a gente descobre. E vamos ver o que vai rolar na cabine de descompressão, né? Daqui a pouco a gente está de volta. Beijo para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.